Olá, meu nome é Andréa Torres, eu sou pesquisadora na área de saúde e mandaram para mim uma pergunta muito interessante, que foi o seguinte: Andréa, como é que uma pessoa que faz nutrição, faz mestrado em nutrição, acaba indo para o doutorado em psicologia, faz pós-doutorado também, se mete na área de saúde integrativa? Pois é, eu acho que a minha jornada está muito entrelaçada com o meu próprio histórico de saúde. Eu nasci em 1975, minha mãe morava no Rio de Janeiro e ela estava com muito medo de ir para o hospital público para o parto dela, porque estavam tendo muitos surtos, muitas epidemias de infecções hospitalares. E ela resolveu pegar todo o dinheiro dela, juntou durante toda a gravidez, ela estava trabalhando, e juntou e resolveu pagar o parto dela num hospital particular. E foi um esforço enorme, minha mãe era professora de colégio primário, mas ela conta que quando ela chegou no hospital, o médico não estava. E ela já estava em trabalho de parto avançado, ela teve uma dilatação muito boa e muito rápida, e falaram para ela: bom, o médico dela não está aqui, deem para ela um remédio para pararem as contrações. E isso era cedo de manhã. Acabou que minha mãe deu à luz sozinha, sem o médico, ao meio-dia. Eu nasci sozinha, dentro do hospital, e nasci já bem fraca, porque era para eu ter nascido muito antes. E minha mãe recebeu drogas para que não tivesse o bebê. Então nasci fraquinha, peguei uma infecção hospitalar, então minha mãe foi para o hospital particular justamente para me proteger e acabei pegando uma infecção hospitalar grave que demorou quase 2 anos para ser curada, e eu tinha muito vômito, muita diarreia, não comia bem, quando comia vomitava, e minha mãe conta que desde o início da vida, se eu estivesse sem chorar, ela estava jogando comida na minha boca. Então, eu fui um bebê que não desenvolvi a questão natural de fome e saciedade. Porque o bebê, quando ele tem fome, ele chora e ele come. Quando ele não está com fome, ele recusa o alimento. Eu não tive isso, querendo comer ou não. Quando eu não estava chorando, quando eu não estava vomitando, minha mãe estava colocando comida na minha boca. Fora isso, minha mãe diz que já saiu do hospital com uma lata de leite Nestlé, que foi a primeira coisa que o médico deu pra ela. Não, agora você vai pra casa, leva essa lata de leite, é assim que você vai alimentar a sua filha. Então foi uma coisa muito horrorosa, um início de vida que não é legal. A gente sabe que as crianças que não são amamentadas, elas realmente têm um maior número de infecções na primeira infância, e eu vivia tomando antibiótico. As crianças que nascem por parto natural, elas se fortalecem mais, mas no meu caso, minha mãe tomou um monte de remédios, foi como se eu nascesse de parto normal, mas como se eu tivesse nascido de cesárea. Peguei infecção hospitalar, tomei remédios fortes durante os 2 primeiros anos da minha vida. E o que a gente chama de erro médico é a tal da iatrogenia. E essas experiências ruins durante minha vida se perpetuaram. Durante a adolescência, tirei as amígdalas, depois os médicos falaram: não era para ter tirado. Eu tinha muita arritmia e eu descobri já com 30 anos, eu fui correr uma São Silvestre e no final da prova de corrida eu passei mal e fui ao pronto-socorro e a médica desesperou: vamos ter que fazer cirurgia e etc. Acabaram me encaminhando para outra pessoa e foi indicado uma ablação, um estudo eletrofisiológico com ablação. Então eles colocam uma cânula pela sua perna, vai até o coração e chega ali no coração o local que está gerando impulsos elétricos que não são legais é queimado. E depois de passar por esse procedimento, receber anestesia geral, etc., os outros cardiologistas falaram: não era para terem feito isso com você, porque era uma arritmia benigna, dava para ter sido controlada de outra forma. E é lógico, eu não tô querendo dizer com isso que a medicina ocidental não presta. Eu conheço montes de médicos maravilhosos e me consulto com muitos médicos maravilhosos, mas a medicina moderna não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo e acaba gerando muitos problemas. Intervenções cirúrgicas desnecessárias, uso de medicamentos desnecessários, procedimentos desnecessários e que afetam negativamente a nossa saúde. Então, durante a vida, eu fui me aproximando de outras áreas da saúde. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu tinha 17 anos e eu falei pro meu pai que ia fazer nutrição e ele falou: como assim nutrição?
Isso foi em 1992, então ninguém nem sabia para que servia nutrição no Brasil. E meu pai falou, não, você vai fazer nutrição, então já faz medicina. E eu tinha assim, eu não quero trabalhar com gente doente, você não tá entendendo. Eu não quero fazer parte desse modelo, eu quero trabalhar com pessoas saudáveis. E para que a gente tenha saúde, nós precisamos de um ambiente muito saudável. Isso inclui alimentação saudável, isso inclui sono, isso inclui estratégias para o combate ao estresse, isso inclui uma série de terapias que são chamadas de alternativas, mas que estão aí há muito tempo e que hoje são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, que hoje são reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, por serem terapias muito mais baratas, que não causam os malefícios das terapias convencionais. Então você usar um medicamento desnecessariamente vai te causar um monte de efeitos colaterais. Você passar por uma cirurgia desnecessariamente, olha o risco que você está passando desnecessariamente. Durante uma cirurgia qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, hoje o Sistema Único de Saúde reconhece um conjunto de terapias, a Organização Mundial de Saúde também reconhece um conjunto de terapias que são chamadas de integrativas e complementares, porque vão complementar o tratamento tradicional. Então, é lógico, um paciente diabético que está muito descontrolado, talvez ele tenha que tomar um hipoglicemiante, talvez ele tenha até que tomar insulina, porém, só isso também não resolve. Quantos pacientes tomam medicamento e insulina e continuam com a glicemia alterada? Porque as doenças são complexas. Nós temos que melhorar o funcionamento dos receptores com dietas anti-inflamatórias, nós temos que diminuir o estresse da pessoa, porque o estresse também gera inflamação, também gera uma produção hormonal que desequilibra todo o organismo, faz com que os receptores não funcionem tão bem, e aí a pessoa tem que aprender a dormir cedo, a pessoa tem que aprender a apagar a luz, aprender a ficar longe do celular, tem que aprender, de repente, técnicas respiratórias, ou fazer yoga, ou tai chi chuan, ou danças circulares, ou enfim, ou qualquer outra terapia que possa contribuir para que ela controle melhor essa glicemia. Então hoje existem já muitos estudos mostrando a aplicabilidade, a eficácia e a efetividade dessas terapias integrativas e complementares para a prevenção e tratamento de doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, problemas psiquiátricos, depressão e uma série de outros problemas de saúde que são tão comuns na nossa sociedade. A Organização de Saúde mesmo fala, saúde não é só um bem-estar físico, saúde é um bem-estar psicológico, social, emocional e até espiritual. Sem tudo isso integrado, se não damos atenção para cada uma dessas áreas, não tem como termos saúde, não temos como ter bem-estar. Temos que entender cada indivíduo de forma mais ampla, temos que estudar fisiologia, anatomia, mas temos que observar essa integração entre todos os aspectos do nosso corpo, da nossa mente e entre todos os aspectos do nosso entorno, do nosso ambiente. A Organização Mundial de Saúde tem um documento chamado Estratégias da Organização Mundial de Saúde sobre as Medicinas Tradicionais. E esse documento traz recomendações sobre a implantação das medicinas tradicionais nos sistemas de saúde, sob um enfoque holístico, global, que visa o equilíbrio de mente, corpo e do nosso entorno, dando ênfase à saúde, ou seja, temos que pensar em saúde e não em doença. Se não pensarmos em saúde, aí sim vamos ter que pensar só em doença, tratar doenças, combater doenças, mas podemos pensar bem antes disso, podemos ser mais inteligentes. No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi publicada em 2006, mas até hoje essas práticas ainda estão engatinhando. Se você for no posto de saúde, no serviço de saúde próximo à sua casa e de repente quiser fazer acupuntura ou quiser fazer uma massagem, você não vai encontrar. Na minha área, que é a área de nutrição, a gente tem visto, principalmente desde 2013, a chegada das práticas integrativas mais próximas à profissão, principalmente com os conhecimentos de fitoterapia que o nutricionista pode utilizar durante suas consultas, pode utilizar ervas, condimentos, mas também fitoterápicos para o tratamento de seus clientes ou para a prevenção de algum problema de saúde. Mas existem tantas outras abordagens que a gente poderia estar utilizando. Por exemplo, o Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana e que é reconhecida dentro das terapias integrativas e complementares e dentro, inclusive, da política brasileira,
ela tem como base fundamental uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. E quando os profissionais de saúde não conhecem essas outras terapias, isso acaba gerando um preconceito, sabe? Do médico falar, isso, meditação não funciona, essa terapia indiana aí também não vai funcionar, a alimentação também não é importante, o que é importante é usar esse remédio. Isso acontece em todas as profissões, acontece dentro da nutrição também. E não tem jeito, não tem outro caminho, porque se nós somos tão complexos, não tem como fazer uma prática que não seja interdisciplinar, que englobe, que deixe de englobar tantos elementos que são importantes. E elementos históricos que estão aí na nossa sociedade desde sempre. As nossas bisavós e tataravós cuidavam e cuidavam dos seus filhos com chazinhos. Hoje a gente já sabe, tem pesquisa suficiente mostrando que as infusões, que os chás são eficazes anti-inflamatórios, eficazes antipiréticos, eficazes para a prevenção de tantas doenças, inclusive para dar um bem-estar para a pessoa quando ela já está doente. Eu sei que eu sou fã das práticas integrativas, não acho que seja coisa de gente bicho grilo nem nada, eu acho que é um conhecimento importante que a gente realmente tem que resgatar, tem que aprofundar e utilizar na nossa vida e para quem é profissional de saúde na prática profissional.